Bom dia, meus amores. Nós hoje vamos continuar nosso conteúdo de ciências. Lá na página 103, né? Vocês vão abrir o livro para fazer o acompanhamento enquanto a tia vai lendo e explicando esse conteúdo. É um conteúdo muito bom porque fala de seres que a gente adora, que são os animais. Aqui diz assim: as pessoas necessitam de um lugar para morar. Os outros animais também têm um lugar certo para viver, onde se abrigam, alimentam-se e dormem. Esse lugar é chamado de habitat. Então, se a tia perguntar para vocês o que é habitat, vocês podem colocar que é o local onde os animais vivem. Cada animal tem o seu habitat natural, tem o seu lugar de morada. Os animais que vivem na terra, como a capivara, o macaco, a onça-pintada, são chamados de animais terrestres. Olha aí, nós temos o desenho da capivara, bem gordinha essa. E nós temos também a onça-pintada, linda, maravilhosa. Esses animais, gente, eles são chamados de terrestres porque eles vivem sobre a terra, eles vivem pisando no chão. A casa deles, normalmente, são em ocas, em buracos, nas pedras, ou em troncos de árvores, ou em buracos no chão. Então, esse tipo de animal é chamado de animal terrestre, porque ele vive sobre a terra, ele vive com o pé no chão. Existem animais, porém, terrestres que passam parte do tempo na água, como o caso do jacaré e do hipopótamo. O jacaré, ele passa um pedaço do dia na terra e outra parte do dia ele passa dentro da água, submerso. Assim também é o hipopótamo. Ele sai da água, ele caminha, ele passa bastante tempo fora dela, em cima da terra, mas também boa parte do dia dele ele passa mergulhado na água. Então a gente nem diz que ele é terrestre nem que ele é aquático, porque ele fica nesse meio termo. Há animais que vivem apenas dentro da água, como é o caso dos peixes, a baleia e o polvo. Esses são animais aquáticos. Olha o polvo como ele é feio. Olha a imagem no livro de vocês que fica mais claro. Dá para você ver melhor. E esse do lado é um peixe enorme, parece uma baleia, mas é um peixe. Aqui é um piracuru. Ele também é bem grande. Na imagem aqui diz que ele tem 2 metros. Quando a gente vira a página, nós temos uma atividade que a tia quer que você leia e escreva direitinho os nomes de cada animal que está sugerido aí. Depois, você vai circular de roxo os animais terrestres, os que vivem na terra, e de verde os aquáticos, certo? No 2 diz assim, comida de gato. O Theo tem um gato que se chama Cissaninho. O menino colocou em seu prato 8 cenouras e um peixinho. Cissano comeu metade das cenouras e o peixinho inteiro. Você sabe quanto sobrou em seu pratinho? Então, você vai fazer essa continha aí para ver o que foi que sobrou no pratinho do gatinho, certo? Na página seguinte, nós vamos falar sobre a alimentação dos animais. Vamos prestar bastante atenção. Todos os animais precisam de alimentos. Eles podem ser classificados de acordo com o seu hábito alimentar. De acordo com o que eles comem, a gente vai classificando eles. Vamos prestar atenção. Animais carnívoros são aqueles que se alimentam de outros. Vejam o exemplo, ó. A coruja buraqueira, o tubarão, tamanduá-bandeira, que ele come só formigas, ou seja, tem animais que eles se alimentam somente de outros animais, como é o caso do leão, que come vários outros animais, o jacaré, e assim a gente tem uma infinidade de animais que se alimentam de outros animais menores, certo? Depois, nós vamos ter os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas, somente de plantas. Aí nós temos o quê? A vaca, que só come capim, só come mato. O bicho preguiça, que come folhas que ele tira das árvores e alguns frutos. E a girafa também. Nós temos animais, gente, que eles se alimentam exclusivamente de vegetais, de plantas, como é o caso da vaca, do cavalo, porque mesmo que eles comam aquelas rações que são acrescentadas na alimentação deles, mas normalmente essas rações elas são feitas à base de vegetais.
Então, eles não comem outros animais, como é o caso dos animais carnívoros. Animais carnívoros, aqueles que só comem outros animais, eles vivem comendo carnes. Animais herbívoros, aqueles que se alimentam de vegetais, de plantas. E por fim, nós chegamos nos animais onívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas e de outros animais, como é o caso do mico-leão dourado, o lobo-guará e a ema. Veja só, nós, seres humanos, também somos onívoros. Por quê? Porque nós nos alimentamos de carnes de outros animais, a gente come o bife, a gente come o frango, a gente come o peixe. E também somos herbívoros, porque comemos vegetais, como o arroz, o feijão, as saladas e as frutas. Então, quando a gente se alimenta de tanto de animais como de vegetais, a gente fica classificado como onívoros. Temos a galinha, que ela come o milho, mas ela também come pequenos insetos, como minhoca, como formigas, certo? Então, nós temos esses 3 tipos de classificação de animais de acordo com a sua alimentação. Ele é carnívoro quando ele come carnes de outros animais, quando ele come animais menores. Herbívoros quando se alimentam de plantas e vegetais. E onívoros, que são aqueles que tanto comem animais menores como também se alimentam de plantas. Aí nós temos mais uma parte.